Muito bem, pessoal. Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar mais especificamente sobre o assunto componentes e a linguagem JSX, certo? É só sobre isso, então, que a gente vai abordar nesse vídeo, né? Componentes, a gente já falou, né? É um conceito bem importante no React, né? Porque, basicamente, todas as interfaces gráficas que a gente fizer ali no React, eles são baseadas no conceito de componente, né? Em que cada página, né, página inicial, página de contatos, página de produtos, enfim, cada página é um componente e aquele componente ele é formado por outros componentes, né? Ele pode ser formado por outros componentes menores, tá? E vamos falar sobre o JSX. O JSX é uma forma da gente poder colocar JavaScript junto com HTML, né? E o JSX é como se fosse um HTML, mas ele não é um HTML, ele é um JavaScript que imita o HTML. E esse foi o jeito com que os desenvolvedores do React acharam para poder juntar, né, de uma maneira um pouco mais natural, JavaScript com HTML no mesmo código, tá? E assim a gente vai formando nossas interfaces gráficas. Beleza? Então vamos lá. Eu vou começar aqui começando um projeto do zero, tá? Até para a gente poder relembrar. Vocês podem pausar o vídeo, fazer junto comigo, voltar o vídeo quando quiserem, tá? Fiquem super à vontade para ir fazendo junto comigo ali. Então, a gente tem aqui uma pastinha, né, onde eu estou colocando aqui os meus projetos, né? Aqui eu já tinha aqui a pastinha do primeiro projeto. Então, eu vou abrir aqui o terminal aqui, certo? Eu estou aqui na minha pasta geral aqui de projetos, né? E vou colocar aquele comando npx create next app @12, queremos a versão 12, e aqui vai ser aqui, o nome da aplicação vai ser exemplos componentes. Vou deixar assim, tá? Vai ter JSX também, mas exemplos componentes, tá? Foi então a gente agora executa, ele vai criar um diretório, uma pasta com esse nome aqui, né, exemplos componentes, ou seja, ele vai criar uma pasta para esse projeto. E agora ele faz o download lá do seu repositório externo, né, tá fazendo download da internet, das dependências, né, das bibliotecas aí que são necessárias para que toda essa mágica envolvendo React Next possam ocorrer. Certo, esperamos que seja rapidinho aí. Ele está baixando aí o React DOM, o Next. Está baixando outras dependências ali. A gente consegue ver aqui o slint config, que a gente vai acabar nem falando muito sobre isso aí. Então vamos esperar então ele fazer o download aí. Façam junto aí. Se daqui a pouco o computador de vocês for mais lento, mais rápido, daqui a pouco tem que dar uma pausada aí, ou ir um pouco mais para frente no vídeo. Mas é importante que vocês tentem fazer tudo junto comigo aí, que é uma forma de vocês exercitarem. Beleza, então ele criou a pasta aqui, a gente consegue aqui confirmar que ele criou a pasta aqui, vindo aqui nesse diretório dos projetos, está aqui, né, exemplos, componentes, está tudo aqui. Então a gente vai voltar aqui no linha de comando, veja que eu estou posicionado aqui na pasta dos projetos, então eu vou dar aqui um dir para ver quais são as pastas que tem aqui dentro. Ó, temos duas pastas, né, exemplos, componentes, e aquele que a gente fez no vídeo anterior. Vamos então em exemplos, componentes, então cd espaço exemplos, componentes, para que a gente possa entrar, né, naquele diretório. Pronto, entrei. E agora aqui dentro a gente pode dar um run, um npm run dev, né, para a gente poder subir o servidor com a nossa aplicação. Então ele está fazendo isso aqui, está subindo o servidor. Beleza, nossa aplicação está disponível aqui, localhost, na pasta 3000. Vamos lá então, vou abrir aqui localhost na porta 3000. Beleza, aquela aplicaçãozinha, né? Aquele layout inicial ali. Então agora a gente vai abrir essa aplicação, né? Vamos abrir essa pasta aqui da aplicação lá no VS Code. Tá aí, né? Lembrando, se vocês não tiverem essa opção aqui de botão direito para abrir direto aqui, tu tem que primeiro abrir o VS Code e abrir a pasta por dentro ali do VS Code.
Beleza, vou fechar essa pasta aqui de welcome, de bem-vindos. Muito bem, pessoal. Então, como a gente vai falar de componentes, então a gente vai estar trabalhando na pasta Pages e também no diretório Components que eu vou ter que criar. Então, eu vou clicar aqui na raiz aqui, e daí eu vou criar um diretório aqui que eu vou chamar de Components. Então vamos lembrar que os meus componentes vão estar tanto na pasta Components quanto na pasta Pages. A diferença é que na pasta Pages a gente vai colocar os componentes que são específicos de páginas, né? São aqueles componentes que representam uma página inteira. E na pasta Componentes vão ser as partezinhas menores, né? Os componentes menores, as partes, né? Bom, a gente não vai mexer muito ainda nessa pasta Pages, a gente não vai ainda mexer nos componentes que representam as páginas, porque vai ter um outro vídeo só sobre isso, tá? Mas saibam que aqui dentro de Pages a gente tem essa pasta API aqui que a gente não vai usar. Vocês podem até excluir essa pasta API aqui, tá? Ele criou junto ali, mas a gente não precisa dela. A gente vai mesmo, essas aqui não dá para excluir, né? Esse arquivo underline app.js vai ter algum outro momento que eu vou falar sobre ela, não nesse vídeo, mas o mais importante agora é esse arquivo index.js. É o arquivo index.js que carrega o componente da primeira página, da página inicial, dessa página aqui, ó, que a gente abriu aqui no localhost na porta 3000, né? A página que é aberta aqui na raiz, né? A página inicial, em outras palavras, certo? Então, é o index.js. Tá vendo que aqui dentro do index.js tem um componente, ó, tem uma função home, tá? A gente vai limpar, então, como a gente já fez ali no vídeo anterior, né? Isso aqui veio junto ali com a instalação. Vamos poder também remover esses imports aqui que a gente não vai utilizar por enquanto. Outra coisa interessante, o que eu já quero mostrar para vocês, vocês viram que o export default está diretaço aqui em cima. A gente poderia fazer diferente, ó. A gente poderia tirar isso aqui daqui, ó, ficou do jeito que vocês já estão mais familiarizados e colocar o export default lá embaixo, ó. Isso aqui vocês já estão mais familiarizados desse jeito, né? Que é como eu vinha fazendo aí nos últimos vídeos, até na primeira aula que nós tivemos. Só que tem um outro jeito de fazer isso, que é colocar direto o export default aqui em cima, tá? Daí vocês não precisam colocar aqui embaixo, vai dar na mesma, tá? Mesma coisa. Beleza, temos uma função aqui que representa o componente home, que é o componente que representa a página inicial. Eu poderia chamar isso aqui de inicial, pode trocar. O que não pode trocar aqui é o nome desse arquivinho aqui por enquanto, tá? Esse arquivo tem que permanecer como index.js, porque quando ele roda a aplicação, o React e o Next já procuram por esse arquivo aqui. Esse arquivo não pode mudar, mas o nome aqui do componente pode alterar, tá? Eu coloquei aqui como inicial, ok? E aqui a gente vai retornar alguma coisa, né? A gente vai então colocar aqui div, e a gente pode colocar aqui um olá mundo, né? Como a gente fez parecido aí na aula anterior, certo? Então, se fizer isso, a gente já sabe que vai dar ruim. Já deu problema aqui. Ah, tá, é que eu coloquei aqui um sinal de maior aqui, ó, tu viu? Ó? Tem uma rateadinha ali, e agora funcionou lá, Olá Mundo. Se bem que no exemplo anterior, do vídeo anterior, a gente usou H1, né? Muito bem. Então, olha só, isso é muito importante. Quando a gente vai criar, então, um componente, então a gente sempre tem que criar uma função. Nesse caso aqui é o componente que representa a página inicial. E ele tem que retornar um JSX dentro desse parênteses. Então, isso que está aqui dentro, pessoal, não é um HTML. É um JavaScript que parece um HTML. E esse JavaScript que parece um HTML se chama JSX. O JSX ele é muito parecido com o HTML, mas ele tem algumas pequenas diferenças que a gente ainda vai tratar sobre isso ao longo desse vídeo, também ao longo dos próximos vídeos, das próximas aulas também, tá? Uma das coisas importantes que vocês têm que entender é que dentro desse parênteses a gente só pode ter um elemento raiz.
Eu não poderia, por exemplo, agora aqui, ó, colocar um parágrafo aqui, ó, teste. Vocês estão vendo que agora tem 2 elementos dentro do parênteses? Pois é, eu não posso ter 2 elementos na raiz. Quer ver? Olha o erro que vai dar aqui, ó. Eu só posso ter um elemento na raiz. O que eu poderia fazer aqui é criar uma div, colocar eles dois ali, ó, e daí eu vou fechar a div aqui, ó, de forma que agora eu só tenho um elemento na raiz do parênteses, tá vendo, ó? Uma div, certo? Ó, daí agora funcionou. Eu só posso ter um elemento na raiz aqui do JSX, aqui dentro desse parênteses do return, tá? Ah, professor, mas eu não sei se eu coloco como a raiz uma div, eu não sei se eu coloco como uma raiz um H1, né? Bom, se você tiver dúvida, sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer desse jeito aqui, ó. Deixar um elemento raiz desse jeito aqui. Dá para fazer também. Isso aqui tem um nomezinho, se não me engano, é fragments, tá? Que o React chama. Dá para fazer assim também, ó. Eu não sei, ó. Daí ele vai aceitar, ó. Tá vendo, ó? Aí ele aceita. Ou tu coloca um elemento HTML na raiz, né? Barra div aqui, ou tu coloca simplesmente isso aqui, tá? Que também vai funcionar. Tá? O importante é que na raiz só tenha uma raiz, né? Um filho aqui na raiz do parênteses. Isso é uma coisa bastante importante já para dizer sobre componentes. Tá, pessoal? Isso é uma coisa bastante importante. Lembrando que esse aqui é um componente que representa uma página, e os componentes que representam páginas a gente sempre vai colocar aqui no Pages. Por enquanto, como eu já falei, a gente só vai trabalhar num componente de página, só vai ter uma página por enquanto, a gente vai ter um outro vídeo falando sobre a criação de outros componentes de páginas. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero que nessa página inicial, neste componente da página inicial, a gente possa criar outros componentes. Por exemplo, eu quero colocar aqui um componente que representa que representa o meu cabeçalho, um componente que representa o meu rodapé, e também, eventualmente, algum componente que represente alguma outra coisa. Então, por exemplo, assim, o que eu vou fazer? Eu vou criar, então, um componente que representa um cabeçalho. Vou vir aqui na pasta Components, e aqui dentro eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de cabecalho.js. Por quê? Porque eu quero criar o componente cabecalho. A única diferença que vocês vão ter de componente, ó, e o nome do componente a gente sempre vai colocar no nome do arquivo, tá? A única diferença vai ser esse index.js, que esse arquivo tem que ser index.js com o componente inicial. Eu posso botar qualquer nome aqui. Mas vocês vão ver que todos os outros componentes, o nome do arquivo vai ser o nome do componente. Então aqui a gente vai criar uma função cabecalho, tá? Repetindo ali o nome do arquivo. E já vou dar aqui um return, abre e fecha parênteses, que a gente tem que ter esse return. E eu poderia colocar aqui um export default cabeçalho, né? Mas vocês já viram que a gente pode fazer diferente. Em vez de botar esse export default cabeçalho aqui embaixo, a gente poderia botar o export default diretamente aqui em cima. Tanto faz, tá, pessoal? Estou mostrando aí diferentes formas de fazer isso. Vou seguir o padrão aqui do Next, aqui do React Next, que ele já tinha colocado para nós desse jeito. Então, eu sempre vou tentar seguir um padrão, assim, né? Então, aqui no cabeçalho, como é que vai ser um cabeçalho? Ah, digamos que eu quero que seja uma div, né? Lembrando que aqui na raiz aqui do JSX, só pode ter um elemento, tá? E olha só, eu já vou colocar uma class, tá? Porque eu quero formatar o CSS dessa div aqui. E aqui já tem uma diferença do JSX pro HTML, tá? Quando a gente for colocar class, não é class, tá? É class name. Lembra que no HTML é class, mas aqui a gente vai colocar class name. E o nome da class que eu vou colocar aqui vai ser cabecalho. Daqui a pouquinho a gente vai formatar lá no CSS esse cabecalho aqui, tá?
aqui poderia ter qualquer nome, né? Não precisa ser exatamente o mesmo nome que está aqui em cima, mas eu vou deixar como cabecalho aqui mesmo, tá? Mas aqui é class name dentro do JSX. E aqui dentro, pessoal, eu vou colocar, sei lá, assim, eu ainda não vou colocar imagens ainda, imagens e outros assets. A gente vai colocar em outro, vai fazer em outro vídeo, tá? Então eu vou colocar aqui if sul Sapiranga, certo? E aqui eu vou colocar aqui também aqui no cabeçalho um H2. Eu vou colocar assim, ó, educação pública de qualidade. Muito bem, tá? Tipo assim, um cabeçalhozinho, né? Bem simples, né, pessoal? Para a gente aproveitar ao máximo aqui o nosso tempo, tá? Isso é bem importante, a gente poder aproveitar ao máximo aqui o nosso tempo. Vou tentar fazer uma coisa mais simplesinha, tá? Ainda não vou formatar aqui esse CSS, não vou ainda, mas eu já tenho um componente, tá, pessoal? Sempre que eu quiser usar esse componente em qualquer lugar, vamos ver como é que a gente faz. Onde é que eu quero usar esse componente? Eu quero usar esse componente aqui aqui dentro do componente da página principal. Então eu quero vir logo aqui no início aqui, ó. E como é que eu vou usar aquele componente cabecalho? Usando como se fosse uma tag, né? Cabecalho barra fechou. Ó, eu tenho que botar exatamente o mesmo nome que eu defini aqui no meu componente. Olha só que legal, né? Muito bem. Feito isso, pessoal, volta aqui. É como se eu já tivesse. Ah, eu tenho que dar um import aqui em cima, então não posso esquecer aqui. Cabecalho, que é que nem aqueles importes, né, que a gente fazia nos exercícios de JavaScript, lembram? From, e aqui no from, o que, que eu vou fazer? Agora é muito importante vocês terem atenção em relação a isso. Eu estou importando esse cabeçalho para dentro aqui do index.js, certo? Onde é que está o index.js? O index.js está na pasta pages, e eu quero importar o cabecalho que está na pasta components. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui um ponto barra. O que significa ponto barra? Significa dizer que eu quero sair da pasta pages para daí entrar na pasta components, porque a pasta components é irmã da pasta pages, estão vendo? Ó? Então o index.js é aqui dentro, eu estou no index.js, então eu primeiro preciso sair da pasta pages para daí acessar components e daí ele vai achar ali o cabecalho.js. Daí ele vai importar a função cabecalho que está lá no arquivo cabecalho.js aqui em cima, tá? E feito isso agora, em princípio, ele deveria já carregar o cabeçalho aqui dentro da página inicial. Vamos dar uma olhada lá? Vamos lá, e deu um bug aqui. Então deu algum erro aqui no cabecalho.js. Onde será que foi esse erro aqui? Onde será? Ele está reclamando alguma coisa aqui, ó, lá no fechamento. O que será que foi aqui que faltou aqui? Muito bem, eu não estou em princípio aqui detectando o que pode ter sido, porque aqui eu abri e fechei, abri e fechei, dei um return aqui está tudo ok, beleza. Estou tentando entender por que é como se ele não estivesse detectando o fim do arquivo. Eu já fiz aqui um export default function inicial. Ok, aqui o return aqui, abriu, fechou parênteses. Aqui está tudo ok. O que será que ele está reclamando aqui? Será que eu... Deixa eu só fazer um teste aqui. Não, mas ele está reclamando de alguma outra coisa. Eu não estou identificando aqui. Function inicial, abriu e fechou chaves. O que ele está reclamando
aqui. Ah, mas ele está reclamando lá em cabeçalho. Nossa, é aqui que ele está reclamando. Tá, foi mal. Não, muito bem. Vamos ver. Ele está reclamando aqui dentro, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos sair aqui. Tá, ele está dando um return. Export default function. Cabecalho. Tá tudo certo aqui. Ok. Parece alguma coisa relacionada a esse return aqui. Tentando identificar. Ah, nossa! Acabei de ver aqui o que aconteceu aqui. Olha só como às vezes, né, é complicado a gente detectar. Faltou uma barra aqui, tá? Isso aqui, pessoal, me dá uma oportunidade de explicar outra coisa bem importante. Foi até bom que isso aconteceu, tá? Deixa eu colocar aqui de novo aqui, educação pública de qualidade. Foi até bom que isso aconteceu, porque isso serve para mostrar uma coisa bem importante. Olha só, ele carregou aqui o cabeçalho agora, tá? Normalmente aqui, ó, tô lá no componente da página inicial, carregou aqui cabeçalho, botou esse parágrafo aqui com teste. Então, olha só, o cabeçalho aqui e aquele testezinho aqui. Então, ele carregou certinho. Isso aqui é importante dizer, eu tinha esquecido de botar essa barra. Isso é muito importante dizer aqui, que o JSX ele é muito mais rigoroso que o HTML. Se eu esquecer essa barra aqui, ó, que eu tinha que ter fechado essa div aqui, ele já não funciona, tá? Ó, eu esqueci. No HTML normal, ele passa por cima desse erro, né? Vocês esquecem, às vezes, aqui no JSX, ele não deixa passar o erro, tá? Isso é muito importante dizer. Então, ele carregou aqui o cabeçalho. Vamos, então, configurar esse CSS aqui, dessa classezinha aqui, desse class name. Onde é que a gente vai configurar o CSS? Eu ainda não vou entrar nesse detalhe do CSS mais profundamente, a gente vai ter um vídeo só sobre isso, mas eu já posso configurar esse cabeçalho aqui. Lembra que aqui na pasta styles nós temos aqui um arquivo globals? Pois é, esse globals ele já está sendo carregado aqui nesse underline appjs aqui. Mas a gente ainda não vai falar sobre esse app underline js, só vamos ali no globals e vamos acrescentar aqui uma configuração para ponto cabecalho, que é aquele meu class name, e vamos colocar aqui uma cor de fundo, background color, e eu vou colocar aqui uma cor cinza, vou colocar aqui um CCC, que é uma cor cinza, vou colocar aqui um padding de 20px, eu acho que tá bom, tá? Então eu estou configurando aqui o cabecalho aqui, esse class name aqui, tá? Vem para cá e olha só, nós temos lá o cabeçalho carregado direitinho, tá? Vamos criar um outro componente para carregar nessa página inicial. Vamos criar um componente de rodapé. Então, lá na pasta de componentes, eu vou criar aqui o arquivo rodapé.js. Tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui uma function cabecalho. Opa, desculpe. Rodapé. Vamos colocar aqui um return. E eu não vou mais colocar o Sportful aqui embaixo, tá? Vou seguir o padrão ali do Next, ali, quando a gente criou o projeto ali, né? Que é colocar o Sportful aqui em cima. Estamos criando, então, o componente rodapé. O componente rodapé vai ter também uma div com a class name rodapé. Podemos agora esquecer de fechar essa div, né? Já vimos ali uma coisa bem importante, foi muito bom que aconteceu aquele erro ali, né? Que a gente vivenciou aqui no vídeo, para certamente vocês poderiam passar por isso. E ali no rodapé eu vou colocar aqui 2023, todos os direitos reservados, né? Porque a gente não vai utilizar o tempo aqui do vídeo para fazer uma coisa mais aprimorada, isso vocês vão fazer em outro momento. Então, pessoal, criei o componente
rodapé. Então, agora eu posso carregar esse componente rodapé lá na minha página inicial, que está nesse componente aqui, inicial aqui do arquivo index.js. Então, eu vou vir aqui, ó, vou atualizar aqui, colocamos o conteúdo da página. Aqui a gente colocaria, né, todo o HTML, né, que na verdade é o JSX, né, referente a essa página inicial. E aqui eu vou carregar o componente rodapé, tá? Só que eu não posso esquecer aqui de importar o rodapé, não vou utilizar ali o recurso da inteligência artificial, saio da pasta, volto, né? Volto para uma pasta anterior ali, saio da pasta Pages, entro em componentes e pego ali o rodapé.js. Pronto, em princípio, agora no componente da página inicial, ele vai carregar o componente cabeçalho, vai colocar esse parágrafo aqui e vai carregar o componente de rodapé. Vamos lá. E deu ruim aqui, né? Já deu ruim aqui. Ele não reconheceu esse rodapé. Ele já não reconheceu esse rodapé por algum motivo. Mas aqui eu importei certinho, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha ali que eu errei. Tá, tô carregando ali, eu tô com o rodapé salvo ali. Tá retornando tudo direitinho ali, beleza. Ok. Por que que ele não está funcionando? Ele está dizendo que é como se o rodapé não fosse definido. Pois é, vamos fazer o testezinho. Se eu tirar esse rodapé, ele funciona? Tá, funciona. Então tem alguma coisa relacionada aqui ao meu rodapé. Vamos aqui vir aqui, salva, vamos testar de novo. Ah, eu não sei o que aconteceu. Bom, se vocês notaram ali, voltem o vídeo, se eu fiz alguma coisa errada aí, mas eu, em princípio, eu acho que eu fiz igual, tá? Não sei por que que agora ele funcionou. Beleza. Mas é assim, né? Programação é assim. Às vezes dá um erro, a gente tira, coloca aquilo de novo, faz parte da vida do programador, tá? Muito bem. Então ele carregou o rodapé aqui embaixo, só que aquele rodapé, aquele componente rodapé, ele não está estilizado. Então a gente vai lá no arquivo global CSS para dar aquela formatada aqui no rodapé, tá? Então, vou botar aqui a classe rodapé, né? E vamos colocar aqui background color. Eu vou manter ali aquela cor cinza e também um padding de 20 px, tá? Manter ali o cabeçalho, o rodapé. Beleza, vem aqui e tá lá configuradinho ali. Ah, deixa eu colocar aqui no rodapé um text align. Aqui é tudo CSS, tá? Normal aqui, tá? Essa partezinha aqui é CSS normal. Isso aqui não é um JavaScript se fazendo de passar de CSS, tá? Aqui é CSS mesmo, tá? Muito bem. Tá ali, ó, centralizei. Deixa eu fazer a mesma coisa ali no cabeçalho, né? Text Align Center. Tá lá, centralizou tudo bonitinho ali. O conteúdo da página. Então, é isso, né? Na minha página aqui inicial, eu carrego o cabeçalho, carrego o rodapé e aqui no meio eu coloco o conteúdo da página mesmo, da página inicial. E vocês vão ver que o uso desse cabeçalho, desse rodapé, desses componentes aqui, a gente vai fazer nas outras páginas que a gente criar aqui dentro da página, da pasta Pages, tá? Só que a gente vai criar outras páginas numa outra videoaula. Certo, pessoal? E a gente poderia, né, pessoal, criar outros componentezinhos, assim, para várias outras coisas, assim, a gente poderia fazer, sei lá, deixa eu pensar, assim, num outro componente que a gente poderia fazer, por exemplo, digamos que a gente quer fazer um componente para login, tá? Olha só que legal esse exemplo aqui, eu quero fazer um login, eu quero, e eu quero depois poder usar esse componente login em vários lugares, porque isso que é o legal dos componentes, a gente coloca uma parte bem específica naquele componente e depois a gente pode carregar esse componente aonde a gente quiser. É como se é como se cada componente fosse uma pecinha que a gente vai encaixando nas páginas, nos lugares, né? Então eu vou criar aqui um componente. Então, assim, ó, vamos combinar o seguinte: vai ficar de exercício para vocês. Eu vou dar esse exercício agora, daí vocês pausam o vídeo e vocês tentem fazer.
criem aqui na pasta componentes o componente login, tá? Login. E dentro lá desse componente login, vocês vão criar um JSX, que a gente sabe que o JSX é como se fosse o HTML, o HTML de um formulário que vai ter uma caixinha de texto para digitar usuário, e uma caixinha de texto para digitar senha e um botão enviar, tá? Vocês daí têm que lembrar, né, como é que vocês fariam isso lá quando vocês tiveram HTML, né, como criar um formulário. Não lembro se a gente reviu isso nesse ano, mas como vocês criariam um formuláriozinho, tá, para digitar usuário, senha e um botão, certo? Pausem o vídeo aí, tentem fazer esse componente e depois despausem e eu vou mostrar daí como é que se faz, tá? Pausaram aí? Feito? Vou mostrar então como é que eu faria esse mesmo componente aí. Então vou criar aqui um arquivo login.js, tá? Vamos lá, function login, certo? Vamos já dar aqui um return, abre e fecha parênteses. Não vou colocar o export folder aqui embaixo, né? Vou seguir aqui o padrão aqui de botar aqui em cima, que vai funcionar do mesmo jeito. E aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aquele fragment, que é esse jeito aqui, eu não vou ter nenhuma raiz específica, e aqui dentro eu vou colocar, então, um form, tá? Vou colocar um formzinho aqui, fazer bem simples, tá? Vocês devem lembrar disso. Aqui a gente vai colocar, então, aqui uma tag label, tá? Label, vou tentar fazer o mais simples possível aqui. Usuário, vou tentar seguir aqui, mas label, né? Vai ser um labelzinho, né? Labelzinho é uma etiquetazinha, né? Que fica em cima da caixinha ali. Vamos botar um br barra aqui para quebrar a linha. Tá? Não estou lembrando agora se no JSX isso aqui existe, mas vamos testar. Agora a gente vai colocar um input, tá? Eu vou tentar digitar aqui, né, para que vocês façam junto comigo. Input type text. Tá, mas a inteligência artificial aqui está me incomodando ali o meu plugin. Então tá, input type text, name usuário, né, que é uma caixinha de texto para digitar o nome do usuário. Agora a gente vai fazer aqui um labelzinho para uma senha, certo? Vocês podem pausar aí bem tranquilo, tá, pessoal? Eu estou utilizando aqui minha ferramenta de inteligência artificial, porque ela está me recomendando corretamente, né? Estou avaliando isso. Agora um input para digitar a senha, lembram disso? E agora um botãozinho, né? Um submit ali. Poderia ser um button, tá? Poderia ser um button. Até vou trocar aqui, eu vou colocar, em vez disso aqui, eu vou colocar um button mesmo, tá? Que é um outro jeito também de fazer isso aí, ó. Certo? Ó. Então eu criei, pessoal, um componentezinho só para um formuláriozinho de usuário e senha, né? Sempre que eu precisar usar esse cara aí, eu não preciso programar de novo, eu não preciso programar, né? Porque a gente sabe que HTML não é programação, mas o JSX sim, tá? Mas assim, sempre que eu precisar usar esse login, agora é só carregar esse componente em qualquer página que vocês quiserem, tá? Isso é muito legal, né? Do React. Então, feito isso, agora a gente vai lá para a página inicial e eu vou colocar aqui embaixo, aqui, ó, eu vou carregar ali o componente login, só que a gente precisa importar, né, o login lá do diretório, que é o barra components barra login.js, certo? Feito isso, vamos vir aqui, ó. Olha só que legal como ele carregou ali. Ah, e se eu quisesse carregar duas vezes o login, bota duas vezes aqui, ó. Salva e olha só que legal. Isso é muito legal de se utilizar componentes. Olha como fica fácil replicar isso aqui, tá? Em qualquer lugar que vocês quiserem colocar esse mecanismo de login, é só agora botar isso aqui. Fácil, fácil assim, né? Nunca esquecendo de importar lá o componente. Certo, pessoal?
Muito legal, né? Então é isso que eu gostaria de mostrar nesse vídeo aqui sobre componentes. Espero que vocês tenham conseguido fazer junto aqui comigo, tá? Testem aqui, se quiserem inventar algum outro componentezinho aqui para carregar, fiquem à vontade. Então eu aguardo vocês aí no próximo vídeo. Grande abraço a todos aí, até mais!